Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estamos finalizando a primeira semana dessa jornada de 90 dias. Nesta primeira semana, conversamos sobre comunhão com Deus. E o texto para reflexão de hoje está em Isaías, capítulo 59, verso 2. A palavra de Deus diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Sabe, hoje eu gostaria de conversar com você um pouquinho sobre relacionamento. Você já parou para pensar por que Deus ele criou o ser humano? Talvez algumas pessoas poderiam responder: pastor, a fim de salvar este ser humano. Mas e se não houvesse pecado? E se porventura Adão e Eva não tivessem cometido o pecado e o pecado não fosse uma realidade na história da humanidade? Qual seria o propósito e a finalidade de Deus ter criado o ser humano? Sabe, ao estudar a Bíblia, ao ler a palavra de Deus, eu percebo que Deus ele desejou a existência do ser humano a fim de poder compartilhar amor, a fim de se relacionar com essas suas criaturas. E ao longo da Bíblia nós percebemos que Deus ele sempre desejou estar junto com o seu povo, estar no meio do seu povo. Lá no Antigo Testamento, quando nós observamos Deus ali pedindo a Moisés que construísse um santuário, a Bíblia diz que Deus queria estar no meio do seu povo. E esse é o desejo de Deus. Deus sempre desejou se relacionar com seus filhos. E quando você observa a história de Jesus, nós podemos ver mais uma vez o desejo de Deus deixar o céu e vir a esta terra para salvar um homem, mas também para se relacionar, para estar junto do seu povo. Sabe? E Deus ele deseja se relacionar conosco também hoje em nossos dias. E Deus ele deixou duas ferramentas indispensáveis para que este relacionamento ele pudesse cada vez mais ser consolidado. E uma dessas ferramentas é a oração. Sabe, quando você para um tempo, quando você separa um tempo para se relacionar com esse Deus, para falar dos seus problemas, das suas angústias, para contar a Deus como está a sua vida, o seu dia, isso é algo fundamental a todas as pessoas que desejam manter esse relacionamento com Deus. Sabe, se você não se encontra com as pessoas, você tem amigos e você não vê esses amigos, você não se relaciona com esses amigos, essa é uma amizade que não pode ser solidificada, fortificada. E uma das ferramentas que Deus ele deixou para que a nossa amizade, o nosso relacionamento com Ele fosse solidificado é a oração. Muito se ouve falar sobre oração, não é? E muitas pessoas elas perguntam a mim: pastor, por que Deus ele deseja que nós possamos orar a Ele, sendo que Ele sabe de tudo que vai no nosso coração, no nosso pensamento? É porque a oração ela é utilizada para transformar a sua vida, para mudar você, para que você se torne mais humilde, para que você se torne mais dependente de Deus. Aliás, a oração é a ferramenta da qual eu posso me comunicar com Deus. É a ferramenta que eu utilizo para conversar com Deus. Eu falando com Deus. Essa é a primeira ferramenta. E a segunda ferramenta que Deus deixou para cada um de nós é a maneira pela qual Ele fala conosco. A oração, eu falo com Deus. E o estudo da palavra, o estudo da Bíblia é a maneira pela qual Deus ele fala comigo. Sabe, nos tempos, especialmente do Antigo Testamento, onde não havia ainda a palavra de Deus, a palavra revelada, escrita, Deus ele se revelava falando em sonhos, ou até mesmo diretamente com cada uma das pessoas, com os profetas. E muitas pessoas hoje, elas podem perguntar assim: pastor, por que Deus ele não fala conosco hoje? E eu respondo de maneira natural dizendo: mas Ele fala conosco através da sua palavra. E quando você para estudar a Bíblia, quando você separa um tempo para estudar de maneira sincera, humilde a palavra de Deus, você consegue ouvir aquilo que Deus quer dizer para você, para a sua vida. Oração, estudo da Bíblia são indispensáveis e fundamentais para que possamos desenvolver este relacionamento com Deus. O pastor Alberto Tim, em um de seus sermões, ele contava a história de um homem que era apaixonado pelo estudo da palavra de Deus. O nome dele era Guilherme. Guilherme, ele trabalhava em uma pedreira. E quando ele tinha 17 anos, houve uma grande explosão naquela pedreira. Essa história é uma história verídica.
E ali, depois daquela grande explosão, muitas pessoas morreram, perderam a vida, não é? E eles então conseguiram tirar o corpo de Guilherme, semi-morto, levaram para o hospital. E pela graça de Deus, Guilherme, ele não morreu. Mas infelizmente, Guilherme, devido àquilo que aconteceu, né, ele perdeu a sua visão e ele perdeu os seus dois braços. Agora estava triste, porque naturalmente ele não poderia fazer aquilo que ele mais gostava na vida, que era tocar a palavra de Deus e estudá-la. E ele ficou triste por muitos dias. Mas uma vez ele estava na igreja e ele ouviu o pastor pregando sobre uma mulher que havia ficado entrevada e beijou a Bíblia para se despedir dela. E isso fez com que Guilherme tivesse uma ideia. O fato da mulher ter beijado a Bíblia despertou nele o desejo de estudar o método Braille, o método para cegos, não é? Com a sua língua. E a história conta de que Guilherme, ele desenvolveu este método de ler a Bíblia para cegos com a sua língua. E quando ele tinha aproximadamente 49 anos, Guilherme já havia lido a Bíblia 5 vezes. Talvez você pense, dos 17 aos 49, poucas vezes. Mas a Bíblia para cegos ela é composta de 59 volumes grandes. E Guilherme demonstrou nessa experiência o seu amor pela palavra de Deus. Meu desejo para você, ao longo dessa jornada, é que você desenvolva o seu relacionamento com Deus. É que você fale com Ele através da oração. É que você peça a Deus sabedoria para aprender a orar, para abrir o seu coração diante de Deus através da oração. E que Ele também fale a você e ao seu coração através da sua palavra. Que Deus te abençoe e que ao longo dessa jornada possamos desenvolver o nosso relacionamento com Deus.